Bom, agora a gente vai falar sobre inequação modular. O que mudou de equação para inequação? Primeiro, né? Antes estava escrito aqui, ó, equação modular, agora tem um IN. Então a gente tem um IN ali no início, já mudou alguma coisa. Fora isso, onde tinha uma igualdade, agora tem uma desigualdade, tem um maior ou igual. Poderia ser maior ou igual, maior, menor ou igual ou menor. Enfim, tanto faz. Mas o resto vai permanecer mais ou menos a mesma coisa. Primeiro, eu vou analisar qual é o valor que zera o que está dentro do módulo. Que valor é esse? Observando ali você consegue perceber que é o 2, né? Por quê? Menos 2 mais 2 é zero. Então, vou marcar aqui, ó. O valor que vai zerar a minha expressão é o 2. Ok, então todo mundo tá do lado esquerdo vai ser menor do que 2. Então, x menor do que 2. Do meu lado não, né? Porque tá do meu lado direito o tempo todo, mas do lado direito do 2, vou ficar com x maior ou igual a 2. Já expliquei para vocês o porquê que eu fecho aqui e não fecho lá. Beleza, agora eu vou analisar sinal do menos x mais 2 em cada situação. No caso daqui, eu tenho que pegar um número menor do que 2. Vou pegar, sei lá, o zero, né? O zero é facinho. Menos 0 mais 2 é 2. 2 é positivo. E se é positivo, eu marco um positivo aqui. Consequentemente, aqui vai ter que ser negativo, né? Mas vamos ver, só para ter certeza. Vou pegar um número maior ou igual a 2. Por exemplo, 3. Menos 3 mais 2 é menos 1, que é negativo. Tá, aqui é negativo mesmo, com certeza. Se aqui é positivo, significa que eu vou manter exatamente o que está escrito aqui. Então, eu vou ficar com menos x mais 2 maior ou igual a 3. Importante, além de não mexer no 3, ele vai continuar sempre positivo porque ele não está no módulo, você não mexe na desigualdade, ela continua igual. Não é porque aqui está um mais ou está um menos que vai mudar, vai continuar a mesma desigualdade. Ok, 2 está somando, vou passar subtraindo, eu fico com x maior ou igual a 3 menos 2. Então, menos x é maior ou igual a 1. Ok, se menos x é maior ou igual a 1, tem que tomar muito cuidado nessa hora. Quando você tiver com uma desigualdade e o x for negativo, no momento em que ele ficar positivo, você deve inverter a desigualdade. Ou seja, se você acha que aqui x vai ser maior ou igual a menos 1, porque você multiplicou por menos 1 dos dois lados, você está errado. Não, ele vai ser menor ou igual a menos 1. Toda vez que o x estiver negativo e ele ficar positivo, inverte a desigualdade. Por que será, hein? Bom, pensa comigo, 2 é menor do que 3. 2 é menor do que 3. E menos 2 é menor do que menos 3? Não. Menos 2 é maior do que menos 3. Então, na hora que eu multiplico por menos 1 dos dois lados, inverte a desigualdade. Isso vale sempre. Então, toda vez que o x estiver negativo e ficar positivo, inverte a desigualdade. Não esqueça. Beleza. X menor ou igual a menos 1. Será que x pode ser menor ou igual a menos 1? Agora é um pouquinho diferente, porque quando era a equação eu simplesmente testava. Agora você imagina testar todos os valores que são menores ou iguais a menos 1. Acho que vai demorar, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A gente vai ficar testando aqui? Acho que vai ser meio difícil. Mas você percebe que x menor ou igual a menos 1 e x menor que 2, o x menor ou igual a menos 1 está dentro do intervalo x menor que 2. Logo, a gente pode concluir sim que x é menor ou igual a menos 1. Que todos os valores menores ou iguais a menos 1 estão dentro do intervalo x menor que 2. Do lado de cá, eu vou inverter o sinal do que está dentro do módulo, do menos x mais 2. Invertendo, eu vou ficar com x menos 2, maior ou igual a 3. Maior ou igual a 3, como está aqui em cima. De novo, não mudei o sinal do 3, não mudei a desigualdade. X maior ou igual, 2 está subtraindo, eu passo somando, fico com 3 mais 2, então x é maior ou igual a 5. X maior ou igual a 5, aí você percebe que todos os números que são maiores ou iguais a 5 também são maiores ou igual a 2. Então, realmente é essa a resposta, x maior ou igual a 5. Tá, mas qual das duas? Qual dos dois intervalos? Os dois. A solução, nesse caso, vai ficar x real, x pertencente aos reais, ou para os mais íntimos, share, tal que x é menor ou igual a menos 1, ou x é maior ou igual a 5.
Ah, mas e se eu não quiser usar o ou, quiser usar o e? Se você quiser usar o e, você pode, desde que você queira errar a questão. Aí você pode usar de boa, use. O certo aqui é ou, por quê? É impossível um número ser menor ou igual a menos 1 e maior ou igual a 5. Não tem como, não tem jeito. Ou ele é menor ou igual a menos 1, ou ele é maior ou igual a 5. Então essa daqui é a resposta. Agora a gente vai falar sobre função modular. Tenho aqui f de x igual a módulo de x, meu primeiro exemplo. Então vamos lá, eu vou seguir a mesma ideia da equação e da inequação. Vou separar isso daqui em dois casos. Vou descobrir qual é o valor que zera o que está dentro do módulo. O que zera o que está dentro do módulo? Zero, né? Porque está módulo de x. Se eu colocar zero no lugar de x, vai zerar. Então vou colocar um zero aqui. Do lado esquerdo, eu tenho valores menores do que zero. E do lado direito, eu tenho valores maiores ou iguais a zero. Vou colocar o x aqui, fazer aquele estudo de sinal. Vamos lá. Eu quero pegar um número menor do que zero para substituir ali. Sei lá, o menos 1. Se eu substituir por menos 1, vai ficar menos 1, que é negativo. Então, todo número que tiver para lá é negativo. Consequentemente, para cá é positivo. Até porque está escrito aqui, x menor que zero, x maior ou igual a zero. Só podia ser positivo, negativo. Quando é negativo, eu inverto o sinal do que está dentro do módulo. Então, vai ficar f de x igual a menos x. E quando aqui está positivo, eu mantenho o sinal do que está dentro do módulo. Então vai ficar f de x igual a x. Então são duas funções? Não, não são duas funções. É uma função só com dois intervalos diferentes. A gente vai perceber o que vai acontecer aqui agora. Bom, vou tentar construir isso daí então. Vou fazer aqui, plano cartesiano. Vamos lá. Vou colocar uma legendinha, fazer um gráfico. Esse gráfico aqui, fazer ele azul. E esse outro gráfico aqui, farei ele vermelho. Então, teria aí o gráfico azul e o gráfico vermelho. Deixa eu só marcar aqui y, x, eixo y. Vou começar com o gráfico do azul. Gráfico azul. O gráfico azul, f de x igual a menos x. Quando o x for zero, f de x também vai ser zero. Porque vai ficar f de zero igual a menos zero. Ou seja, o ponto 0, 0 está no gráfico. Vou marcar aqui, então, 0, 0. Quando o x for, por exemplo, 1, se aqui for 1, aqui vai ficar menos 1. Então, quando o x é 1, y é menos 1. Vou marcar esse ponto, então. 1 com o menos 1. Está aqui. Então, o gráfico azul vai ficar mais ou menos assim. Um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais reto, mas mais ou menos assim. Já o gráfico vermelho, f de x igual a x, quando o x for zero, aliás, perdão, quando x for zero, f de zero vai dar exatamente zero. Então, o ponto 0, 0 também está no gráfico vermelho. E quando o x for 1, f de 1 vai dar 1. Isso quer dizer que o 1 vai no 1. Quando o x for 1, y também é 1. Beleza. Tenho dois pontos, posso traçar a reta. Vai ser uma reta mais ou menos assim. Mas isso é uma função? Pode fazer um x desse jeito? Não, isso não é uma função. A gente vai transformar ela numa função agora. É o seguinte, o gráfico azul, ele só vale antes do zero. Ele não vale depois do zero. Ó, azul menor do que zero. Tudo que está depois do zero, azul, eu apago. Pronto, sumiu. O gráfico vermelho, ele só vale a partir do zero. Ou seja, do zero em diante. O que está antes do zero não pode. Tudo que estiver antes do zero, eu apago. Prontinho. Esse é o gráfico de f de x igual a módulo de x. Ele é muito importante. Gravem na mente de vocês aí que ele pode ajudar em muitos exercícios. Bom, mas estava muito fácil, né? Aquele exemplo foi muito tranquilinho. Vamos mudar um pouquinho, vamos dificultar um pouquinho. Vou colocar x mais 1 dentro do módulo, vou colocar um x para fora, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, então. Que número vai zerar o que está aqui dentro? Eu tenho x mais 1. Basta eu colocar que número no lugar de x para zerar x mais 1? Menos 1, né? Por quê? Menos 1 mais 1 é 0. Então, menos 1 é o que vai zerar a expressão que está lá dentro. Tudo que tiver do lado esquerdo vai ser menor que menos 1. Tudo que tiver do lado direito vai ser maior ou igual a menos 1. A expressão que eu vou estudar é a expressão x mais 1, sempre o que está dentro do módulo. Vou escolher um valor menor do que menos 1 para testar ali.
Menos 2, por exemplo. Menos 2 mais 1 é menos 1. Menos 1 é um número negativo. E se ficou negativo, eu coloco o menos aqui. Beleza. Vou pegar um número maior ou igual a menos 1 para testar na expressão novamente. Maior ou igual a menos 1? 0. 0 mais 1 dá 1. 1 é positivo. Então aqui é positivo. Se por um acaso, em algum momento, você tiver só duas partes e as duas derem negativas, está errado. Ou as duas derem positivas, também está errado. Um lado positivo, outro negativo. A não ser que tenha 3 partes. Aí tudo bem. Aí pode ser que sejam 2 positivos e um negativo, ou 2 negativos e um positivo. Beleza. Se aqui está negativo, significa que eu vou inverter o valor do que está lá dentro. Sendo assim, vou ficar com f de x igual a menos x menos 1 menos x. Menos x menos 1 menos x. Ah, por que você não mudou o valor do menos x? De novo, porque está fora do módulo. Ok. Então, f de x é igual a menos x, menos 2x, menos 1. Menos 2x, menos 1. Ok? E do lado de cá, eu vou manter o sinal. Mantendo o sinal, vai ficar f de x igual a x mais 1 menos x. Nesse caso, olha o que vai acontecer com x. Tchau, x. Sumiu. Então eu fico só com f de x igual a 1, que é uma função constante, por um acaso. Na outra aula a gente falou sobre isso. Beleza, f de x igual a menos 2x menos 1, quando x for menor que menos 1, e f de x igual a 1, quando x for maior ou igual a menos 1. Vamos para o gráfico. Vou começar com esse daqui que é mais simplesinho, colocar uma legenda nele, fazer ele vermelho. Esse aqui vai ser vermelhinho. O outro, consequentemente, vai ser azul, porque eu só tenho essas 3 cores, não vou usar preto novamente. Então, de lá, azul, o de cá, vermelho. Vou começar com o vermelho, que ele é mais facinho de desenhar. f de x igual a 1. f de x igual a 1 é uma função constante. Se você não viu a aula de função constante, veja. Não viu? Tá, vou explicar aqui, não tem problema. f de x igual a 1. Vou marcar o número 1 aqui, e ele vai ser um gráfico paralelo ao eixo x, e vai ser uma reta cortando exatamente esse númerozinho, 1. E se fosse f de x igual a 30.000, ia ser uma reta paralela ao eixo x cortando 30.000. Não tem problema, sempre assim. Já o azul vai dar um pouco mais de trabalho. Vamos substituir uns valores aqui. Se x fosse 0, substituindo aqui, vai ficar menos 2 vezes 0, que é 0, menos 1. 0 menos 1 é menos 1. Então, quando o x for 0, o y vai ser menos 1. Quando o x for 0, y vai ser menos 1. x0, y menos 1. Está aqui. É esse ponto. Marquei um ponto, preciso de mais um. Beleza, vou substituir o x por 1, por exemplo. Quando, aliás, melhor do que 1. O melhor mesmo vai ser esse valorzinho aqui. Poderia substituir por 1? Poderia. Mas substituindo por esse valor que está aqui em cima, eu vou saber exatamente onde vai ocorrer a intersecção dessas duas retas. Vai ser perfeito, vocês vão perceber. Substituindo por menos 1, vai ficar menos 2 vezes menos 1, que é 2, né? Menos com menos mais. 2 menos 1 dá 1. Isso quer dizer que o ponto menos 1, 1 está no gráfico. Então, menos 1, 1. Menos 1, 1 está aqui, ó. Exatamente em cima da outra reta, como eu queria. Traçando essa reta, fica uma coisa assim. Esse é o gráfico? Não, esse não é o gráfico. O gráfico vai ser depois de eu apagar alguma parte aqui. Na verdade, 2 partes. O gráfico azul, ele só vale quando o x é menor do que menos 1. O gráfico azul só vale quando o x é menor do que menos 1. Isso quer dizer que toda essa parte aqui não existe. Você está vendo coisas. Nada disso existe. E o gráfico vermelho, ele só existe do menos 1 em diante. Quer dizer que isso daqui não existe. Só existe do menos 1 em diante. Então fica essa coisa estranha aí. Então esse é o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 1 menos x. Bom, agora uma questão da Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, muita sigla, de 2013. O gráfico que vocês estão vendo agora é o gráfico da função f definida por y igual a f de x. Então, das alternativas abaixo, aqui pode representar o gráfico da função z definida por z igual a módulo de f de x Bom, então a gente tem que encontrar qual desses gráficos vai representar melhor a função y igual a f de x.
Desenhei aqui y igual a f de x, não tão bem quanto no slide, mas ficou legalzinho aqui. Aí tem uma dica que vai facilitar assim, demais, mas muito, muito, muito mesmo, que é o seguinte: toda vez que a função inteira estiver em módulo, que é o caso, ó, tá um módulo em toda a função, é muito fácil o que eu vou fazer. Tudo que tiver para baixo do eixo x, eu dou um tapa para cima. É só isso. Por quê? Porque se tudo está em módulo, nada pode ser negativo. Tudo que tivesse negativo ficaria positivo. Você simplesmente faz isso aqui, ó. E apaga essa parte. Pronto. Está aqui o gráfico. E aí você percebe que a única alternativa que representa um gráfico dessa forma é a alternativa D. Então, simples assim. Bom, essa questão aqui é especialmente para você que está no Espírito Santo. Federal do Espírito Santo do ano 2000. Faz tempinho, né? Mas tem caído questões parecidas com essa também. O gráfico da função real dada pela expressão fx igual a... Aí tem essa pancada de coisa escrita, daqui a pouco a gente vai ver certinho. Pode ser representado por... Aí tem vários gráficos, a gente vai analisar qual é o que vai representar ela. Tá bem feio, né? Tá bem feio. E aí, o que dá pra gente fazer? A gente vai começar fazendo o seguinte. Essa expressão que está aqui dentro, isso aqui é um quadrado perfeito. Claro que vocês olharam isso aqui e já sabiam que era um quadrado perfeito. Lógico que não, né? Mas você tinha que perceber que era um quadrado perfeito. Olha só, eu vou falar, vamos ver se vocês lembram. Ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é esse primeiro e quem é esse segundo? O primeiro é o x, né? Ó, quadrado do primeiro. E lá no final eu falei quadrado do segundo. Que número é o quadrado que dá 1? 1. Então, quadrado do primeiro, quadrado do último, a gente está falando do x e do 1. Como aqui é negativo, menos. Então isso daqui é x menos 1 ao quadrado. Então tudo isso é raiz de x menos 1 ao quadrado sobre x menos 1. Ah, então ficou muito fácil. É só cortar o 2 aqui com a raiz já era. Fica x menos 1 sobre x menos 1 dá 1. Acabou. Só que não. Eu falei para vocês mais cedo que quando você tem raiz quadrada de x ao quadrado, não dá x, não pode cortar. O correto é, quando você tem raiz quadrada de um número ao quadrado, dá módulo desse número, porque você não sabe se esse número é positivo ou se ele é negativo. E o que sai da raiz sempre tem que ser positivo. Então, raiz quadrada de um número ao quadrado é sempre aquele número em módulo. Então, dá módulo de x menos 1 sobre x menos 1. Beleza. Aí eu vou ter 2 casos a considerar. Vamos aos 2 casos. Bom, facilmente a gente percebe que o número que vai zerar isso daqui é o 1, porque 1 menos 1 dá 0. Vou marcar o 1 aqui. Vou marcar a expressão x menos 1 aqui. E vamos que vamos. Antes do 1, todos os números são menores do que 1. E aqui do lado direito, x maior ou igual a 1. Se eu pegar um número menor do que 1, sei lá, 0, por exemplo, e jogar aqui, 0 menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 é negativo, e se é negativo eu marco menos aqui. Se eu pegar um número maior ou igual a 1, sei lá, 2, 2 menos 1 dá 1. 1 é positivo, então eu venho aqui e marco um positivo. Beleza. Quer dizer então que do lado de lá eu vou inverter essa expressão, vou inverter o sinal dessa expressão. E do lado de cá eu vou manter. Invertendo, aqui eu vou ficar com f de x igual a menos x menos 1. Vou deixar o menos para fora do parênteses. Menos x menos 1 sobre x menos 1. Olha que beleza, x menos 1 em cima e embaixo. Posso cortar. Cortei e fica 0? Não, não fica 0. Fica 1. Como tem um menos ali, menos 1. Quer dizer então que f de x é igual a menos 1. Do lado de cá, eu vou manter a expressão exatamente como ela está. Então, vou ficar com f de x igual a x menos 1 sobre x menos 1. Eu tenho x menos 1 em cima e embaixo, posso simplesmente cortar. E aí, f de x vai ser igual a 1. Então, eu tenho f de x igual a menos 1, f de x igual a 1. Vou fazer os gráficos aqui. De novo, vou escolher aqui uma corzinha para cada um. O primeiro vai ser azul. Esse primeiro aqui. O segundo vai ser vermelhinho. Vermelho para o segundo. Está expulso. Só que não. Vermelho para o segundo. Vou fazer agora o gráfico, para a gente ver qual das alternativas que representa melhor esse gráfico. Bom, vamos lá. Agora, analisando,
eu falei uma coisinha, vou fazer uma pequena mudança. Aqui até seria maior ou igual a 1, porém, o denominador é x menos 1. Se o denominador é x menos 1, então x menos 1 tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque se x menos 1 fosse 0, seria uma indeterminação. Significa, então, que x tem que ser diferente de 1. Isso quer dizer que eu não poderia ter colocado isso daqui, vou tirar. Então, na verdade, aqui x é maior do que 1. X não pode ser 1. Então, do lado de lá, x menor que 1, do lado de cá, x maior que 1. Isso só aconteceu por causa desse denominador, senão seria maior ou igual a 1. Beleza. O gráfico azul é fx igual a menos 1. Fx igual a menos 1, função constante, passando aqui pelo menos 1, certo? E o f de x igual a 1, que é o vermelhinho, vai ser novamente uma função constante, paralela ao eixo x, cortando o 1. Ok. Porém, o gráfico azul ele só vale antes do 1. Vou marcar o número 1 aqui, então, nas duas. 1 e 1. Ok. O gráfico azul só vale antes do 1. Então, isso aqui não existe. E o gráfico vermelho só vale depois do 1. Então, tudo que está antes do 1 não existe. Aqui vai ser bolinha aberta. E aqui também. Por que bolinha aberta? Porque o 1 não está presente nem no de lá e nem no de cá. É menor do que 1 e maior do que 1. Analisando as alternativas, o único que representa bolinha aberta aqui no 1, fx igual a 1 aqui em cima e fx igual a menos 1 aqui embaixo, é a alternativa E. Então, E é a resposta desse exercício. Bom, pessoal, essa aula, uma aula um pouco extensa, né? Aulinha de função modular, não é uma matéria muito simples, então estudem bastante. Qualquer dúvida, só mandar nos comentários. Vejo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.